vida tem que ser organizada para somente adorar a Ele, para somente exaltar. A sua vida tem que ser para Ele, é viver para Ele. Deus está chamando o povo para um relacionamento, mas o que esperam, ou seja, eu vou ler agora com a palavra traduzida, mas os que estão entrelaçados no Senhor, mas os que caminham com o Senhor, mas os que têm intimidade com o Senhor, renovarão as suas forças e subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Intimidade, Deus está nos chamando para levantar um altar de adoração dentro da nossa casa. Deus está nos chamando novamente para fazer culto doméstico. Deus está nos chamando novamente para sentar na mesa. Se não tem mesa, não tem problema, irmão. Sentar no chão com a comida, ou no sofá, ou em cima da cama, mas a família reunida e dizer: Pai, graças te dou, Senhor. Relacionamento. Deus está te chamando para uma vida mais íntima. Sair do raso, irmãos. Conhecer as grandezas de Deus. Caminhar com Deus. Andar com Deus. Saber que é você pisar no ambiente e Deus mudar a história daquelas vidas. Saber que você pisar no ambiente e a presença de Deus tomar conta do ambiente. Sabe por quê? Porque nós só damos aquilo que carregamos. E o homem foi criado para carregar a presença de Deus sobre os ombros. Você foi criado para carregar a presença de Deus. Você foi criado para que através da sua vida a presença de Deus se move na terra. Mas os que estão entrelaçados, mas os que caminham com o Senhor, mas os que têm intimidade com o Senhor, renovarão as suas forças. Em 1 Crônica, capítulo 13, Davi, já há muito tempo no trono, Davi olha e diz assim: como traremos a arca do Senhor? Porque não buscamos ela nos dias de Saul. Ou seja, a arca da aliança, ela não estava em Israel. Já fazia 20 anos que ela estava na casa de Abinadab. 20 anos. Davi chega e pega a arca. E Davi coloca ela em cima de um carro de bois. Porque Davi pensou que poderia carregar, porque os filisteus, quando lhe devolvem a arca, é em cima de um carro de bois. Só que eles não têm entendimento. Só que os levitas que estavam na casa de Abinadab tinham entendimento e sabia que não podia carregar a arca em cima de carro de boi. A arca carregava no ombro do levita, simbolizando eu e você nos dias de hoje, que carregamos a presença de Deus. Amado, sinta a presença dele. E quando ele vai saindo, de repente os bois tropeçam, e Deus faz o povo, os bois tropeçarem. Usar inocente não, irmãos. Ele coloca a mão na arca e ele é rachado no meio. Um fogo explode de dentro para fora e fulmina o Uzá. Deus parte Uzá no meio. É verdade. Porque Deus conhecia o coração do Uzá. E ele toca na arca de qualquer maneira. Isso choca Davi. Agora Davi pega
podemos deixar na sua casa? Pode deixar. Agora Obed-Edom não coloca a arca em qualquer lugar. Obed-Edom coloca a arca no lugar de destaque. Obed-Edom coloca a arca no melhor lugar da casa dele. Na casa de Abinadab, a presença de Deus foi maltratada. A presença de Deus foi excluída. Foi colocado no escanteio, colocaram um pano por cima, deixa aí a presença de Deus. Mas na casa de Obed-Edom, ele coloca num lugar de destaque. Sabe o que está acontecendo hoje? Deixa eu dizer algo para você. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje? É de mantermos o que nós recebemos aqui. Nós recebemos o poder de Deus aqui, mas quando chegamos à nossa casa, nós maltratamos a presença de Deus. Assistimos não estou dizendo que televisão é pecado, mas assistimos qualquer coisa na televisão. É gritaria, é xingo, é isso, é aquilo. Celular, qualquer coisa. Maltratamos a presença de Deus. Deus sempre em segundo plano, como na casa de Obed-Edom, na casa de Abinadab. 20 anos e não aconteceu nada. Mas agora Obed-Edom, quando coloca a arca, quando ele cumpre Isaías capítulo 40, verso 31, quando ele se une com o Senhor, quando ele entrelaça no Senhor, quando ele começa a ter intimidade com o Senhor, 3 meses, Deus muda a história de Obed-Edom. Aleluia. 3 meses. Eu creio, Deus, aleluia, aleluia. Sabe o que vai mudar essa história? É a presença de Deus. Eu creio, o Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. Ele é sensível. Dependendo do que você assiste na televisão, ele se retira. Dependendo do que você fala dentro da sua casa, ele se retira. Se dentro da sua casa você defama alguém, ele se retira. Uma casa que tem briga e discussão, ele se retira. Então Obed-Edom, agora, ele começa a exaltar a presença de Deus. Ele começa a andar com Deus. Quero aqui um jeito lá e já estou encerrando. Quem sabe pela manhã, Obed-Edom, quando ele acorda, ele não dá um beijo nem na esposa. Ele levanta e se prostra diante da arca e começa a adorar o Deus de Israel. Ele trabalhava no campo. Quem sabe ele vai lá, trabalha na hora do almoço. Ele nem pergunta para a esposa o que tem para comer, mas ele fala: cadê? Ele se prostra na presença de Deus. E Deus muda a história de Obed-Edom. Glória a Deus. Os que entrelaçam, os que caminham, os que têm intimidade com Ele, renovarão as suas forças. Por gentileza, se coloca aqui. Deus muda a história de Obed-Edom. Deus renova as forças desse homem. Deixa eu dizer algo para você. Vai valer a pena dizer não para esse mundo. Aí, aí, irmão, Davi fica sabendo. Que coisa curiosa, pastor. Davi chega. Obed, nós vamos levar embora. Detalhe: a Midrash vai dizer que Deus não só abençoou Obed-Edom fisicamente, espiritualmente, mas Deus mudou a história da terra. As suas vacas começaram a produzir mais. Aleluia. O que ele plantava começava a produzir